Bom dia, bom dia, bom dia, lindeza de Deus. Vamos para a nossa oração da manhã. E a oração de hoje eu quero conversar com você sobre libertação e sobre como a oração tem o poder de libertar, de liberar, de deixar fluir a tua vida. Então presta atenção aqui no que está escrito no livro de Atos, no capítulo 12. Só contextualizando, Pedro estava preso, sendo perseguido por Herodes, estava preso, ok? Então presta atenção aqui. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes entre dois soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele. "Aperte o cinto e amarre suas sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Ponha a capa e venha comigo", ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava o libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava acesso para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram, andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: "Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham intenção de me fazer." Você entendeu isso aqui? Um pouquinho antes, quando Pedro foi preso, a palavra diz que a igreja orava intensamente por ele. Pedro estava preso, mas a igreja estava de joelhos. A igreja estava orando, nos ensinando o quê? Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos colocar dentro de uma estrutura, dentro de uma comunidade, porque os nossos problemas, quando entregues em oração pela nossa comunidade, correntes se quebram. Então Pedro estava lá na cadeia e de repente diz que brilhou uma luz lá dentro. Só que a palavra também diz que Pedro estava amarrado, algemado, preso com correntes e ao lado, sentado entre dois guardas, aqui está dizendo, dormindo preso com duas correntes entre dois soldados. Pedro estava entre dois soldados e uma luz brilhou. Vem cá, se você está em um lugar, provavelmente escuro, e uma luz brilha, todo mundo que está ali percebe aquela luz brilhando, certo? Certo. Isso no mundo natural. Mas no mundo espiritual não. Sabe por quê? Porque só quem tem o coração aberto, só quem tem fé, só quem acredita é que consegue enxergar a luz de Deus brilhando. Comece a entender isso aí, comece a pegar essa visão. A luz de Deus que brilha, nem todos conseguem ver, porque não estão com o olhar espiritual afinado para enxergar. Pedro viu aquela luz, viu o anjo do Senhor. E aí o anjo falou com Pedro e Pedro obedeceu. Depois o anjo ordenou, tá aqui ó, o anjo ordenou que ele colocasse a capa e Pedro obedeceu. Sabe, não adianta somente eu ver, o que eu entendo disso, né? Não adianta somente eu enxergar a luz e simplesmente, beleza, enxerguei, que bacana a luz, que bacana. As correntes se abrem, se caem, soltam, eu fico liberto, mas eu não obedeço, eu fico somente ali naquela experiência de eu vi a luz, eu vi a glória, eu vi o anjo, mas eu continuo entre os soldados, eu continuo preso. A libertação que Deus tem para você não é só te fazer enxergar a coisa espiritual, é fazer você se mover na sua vida para ser liberto totalmente, para sair daquele estado onde você está. Sair de perto das pessoas que te aprisionam. Sair de perto do local que te aprisiona. Passar por todos esses locais e entender que Deus vai te conduzir à liberdade total. Conhecereis a verdade vos libertará. Você precisa conhecer e se mover na direção daquilo que Deus te diz. Foi o que Pedro fez. E mesmo, o mais interessante é que assim, Pedro se move, mas olha só, ele não sabia se aquilo ali era verdade ou se ele estava só sonhando. Mas ele se moveu. Mas ele, mesmo sem saber, mesmo sem entender, ele se moveu naquilo que ele ouviu. E você?
Na tua vida, na dinâmica da tua vida, você tem se movido por fé ou você tem se movido pela sua realidade? Sabe? A gente precisa começar a enxergar a luz, entender que é Deus agindo em nós e começar a colocar em prática, dar passos debaixo de uma palavra que vem do alto. Que nesse início de semana você pare para pensar exatamente nisso aqui. Deus já se mostrou para você e eu tenho certeza que Ele já se mostrou várias vezes para você. Só que você ficou preso numa experiência. Ai, a luz. Mas não se moveu, não encarou o processo de ser liberto totalmente, de sair da cadeia, de ver as correntes quebrarem e sair de perto de quem te prende, já te falei, do lado de quem está te aprisionando, do local que está te aprisionando, entendeu? Da situação que está te aprisionando. Você precisa se mover. E aí você vai ser liberto e vai fluir na tua vida de forma completa. Amém? Posso orar por você? Senhor, nessa manhã de hoje, minha oração é muito simples. Abençoa esse coração. Permita que veja a luz. Permita, Senhor Jesus, que ouça a tua voz. Mas, acima de tudo, preenche esse coração com o espírito de poder, de amor, de equilíbrio, para que se mova diante das tuas palavras. Que esse coração não fique parado, mas que esse coração se mexa, se mova, encare o desafio que é te obedecer e ser liberto. É o que eu te peço hoje, nessa manhã, em teu nome, Jesus. Amém. É isso, é simples assim, é direto ao ponto. Ouça, veja, ouça e obedeça. Que a libertação vem e vem muito maior do que o que você pode imaginar. Amém? Então, que seu dia seja abençoado, não esquece de deixar seu like aqui e vamos junto caminhando nesse mundo aí do Evangelho, sempre nos movendo a partir de uma palavra que vem do céu. Amém? Deus o controle.